Ok, pessoal, tudo bem? Aqui quem os fala é o professor Wendel e na oportunidade vamos estar trabalhando macroeconomia. Então, a teoria macroeconômica estuda a economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento de grandes agregados, tais como renda e produto nacional. O produto nacional é tudo aquilo que é produzido no Brasil, ou seja, o produto interno bruto. Então, tudo que é produzido no Brasil, tanto de bens como de serviço, gera renda, porque há uma produção e essa produção gera emprego, né? Essa produção gera salário, essa produção gera encargos e impostos para o governo, né? Transformando assim em renda. Nível geral de preços, né? A macroeconomia ela tem um dos seus objetivos está relacionado ao preço, né? A nivelar o preço do produto. Então, o preço do produto, ele estando em alta, né? Ele se caracteriza uma inflação. Né? Então, o preço do produto ou do serviço, ele interfere direto na inflação. Né? Então, a macroeconomia nivela de forma geral os preços, né? Para que ele não venha gerar tanta inflação. Emprego e desemprego, né? A macroeconomia vem trabalhar também a questão do emprego e do desemprego. Né? Então, se nós temos uma margem de emprego maior do que o desemprego, né? Isso é bom, isso é interessante para o país, porque gera renda, gera receita, gera desenvolvimento, gera consumo, e aí gerando consumo, gerando desenvolvimento, vai gerar produção nacional. Em contrapartida, né, a questão do desemprego ocorre porque provavelmente a limitação da produção. Né? Então, menor produção, menor renda e uma quantidade de desemprego maior. Outro agregado é o estoque de moeda. Né? Estoque de moeda é o estoque de dinheiro a qual o governo ele tem como fonte de circular. Né? Ou seja, o governo ele faz um estoque de moeda para que ele possa ter o controle da circulação da mesma. Né? Então isso proporciona o governo, juntamente com as políticas macroeconômicas, a ter um capital de giro, tipo um capital de giro. Né? Então, quando necessário, o governo usa essa moeda para interferir ou mover a economia propriamente dita. Então, esse estoque de moeda ele é como um subsídio do governo, né? Um subsídio dentro da política econômica para no momento de crise, no momento de instabilidade, usar esse capital de giro, esse suposto capital de giro propriamente dito. Tá? Aí nós temos aqui as taxas de juros. Né? As taxas de juros ela se dá através de uma necessidade, um sistema de produção, a qual o governo ele aplica essas taxas de juros dentro de uma política fiscal e monetária, né, para que venha ter um retorno, ou seja, um aumento nas suas receitas. Então nós vamos ver mais para frente que as taxas de juros ela pode ocasionar uma inflação, né, porque vai aumentar o preço do produto ou do serviço, certo? E aí pode acalentar o que? Uma menor quantidade de produção, né? Menor quantidade produzida porque basicamente diminui o consumo, né? Então o governo também ele pode usar essas taxas de juros, né, dentro de uma política macroeconômica para dar uma estabilidade em certo produto.
né, para substituir a produção de um produto por outro. Então, essas taxas de juros é bem interessante dentro do contexto da macroeconomia. Balanço de pagamentos, taxa cambial, certo? O balanço de pagamentos se dá através desse controle, do controle a qual o governo tem de manter suas receitas, né, em dia. Então, esse balanço de pagamento, para que possa ocorrer, o país ela tem que gerar receita para que possa vir a acontecer nesse balanço de pagamento de forma ajustada, né, que venha assim de tal forma aquecer a economia. Ou seja, o governo ele paga através das suas receitas, ele paga o funcionamento da saúde, da educação, né, do lazer, da infraestrutura, a qual, de acordo com a Constituição, nossa Constituição brasileira de 1988, é direito do cidadão. Né? O cidadão ele tem direito à saúde, à educação e ao lazer e ao bem-estar. Então, tudo isso é bancado com os recursos que o governo faz, levando em consideração a macroeconomia através de seus balanços de pagamento. A taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio é uma taxa que está agregada ao valor de troca da moeda. Né? É uma taxa a qual o governo bota, é uma tarifa, né? Ou um tributo a qual o governo aplica dentro da taxa de câmbio na troca de moeda. Como, por exemplo, vamos trocar real por dólar. Então você troca, um dólar está aproximadamente R$ 5, supor. Então esses R$ 5 já está incluído a taxa de câmbio, né, que é um tipo de imposto, uma tarifa que o governo bota para que haja, né, um ganho nessa troca de moeda e uma geração de receita para o país que vai automaticamente influenciar aqui, ó, no balanço de pagamentos, porque o governo ele recebe as receitas e transforma em pagamento propriamente dito. Então a macroeconomia não leva em conta o comportamento das unidades econômicas individuais de mercado específico, né? Que é o caso da microeconomia. Então a microeconomia ela vem trabalhar o quê? Ela vem trabalhar mais a relação entre oferta e demanda. Né? Já a macroeconomia ela já vem estudar a questão do mercado de forma geral. Né? Trata do mercado de bens e serviços como um todo, agregando agricultura, produto agrícola, indústria, serviço de produção. Então a macroeconomia ela vai mais além, né? Ela vai estudar o desemprego, né? Ela vai estudar a questão cambial, né? A questão do desemprego, a questão do nível de renda, né? Do nível de emprego. Né? Então tudo isso a macroeconomia vai estudar no campo geral, né? Tendo em vista no campo geral. A distribuição de renda também é estudado pela macroeconomia. Já a microeconomia não estuda esses fatores. A microeconomia estuda a relação oferta, demanda, né? Comprador e vendedor. Beleza? Já a macroeconomia estuda no campo geral. A macroeconomia trata o mercado, né, de bens e serviços como um todo, né, num valor agregado, levando em consideração a indústria e a prestação de serviço, né, ou seja, a produção de produtos primário, secundário e terciário, certo? Então o mercado de trabalho também não se preocupa, o mercado de trabalho, ou seja, também não se preocupa com diferenças, né, na qualificação, tendo em vista sexo, idade, origem e força de trabalho. Esse enfoque mais agregado pode admitir fatores específicos importantes. Né? Exemplo, quando consideramos apenas um nível geral de preço.
Não atentamos devidamente para o comportamento diferente de várias situações. Preço do produto, relevância desse produto ou serviço, como preço agrícola, construção civil e etc. A abordagem global tem vantagem de estabelecer relações entre grandes agregados, né? Então a macroeconomia estuda essa relação de grandes agregados. Então esse agregado, de forma geral, move a economia do país, move a macroeconomia do país propriamente dito, certo? Então o que é que acontece? A macroeconomia permite o estudo dos agregados, né? Os agregados são aqueles fatores que têm uma relevância dentro da economia. Como, por exemplo, aqui, olha, entre o mercado de bens e serviços, né? Ou seja, o mercado de bens e serviços, o mercado produtor de bens, tangível, né, ou intangível, né, e os serviços, por exemplo, serviço de banco, consultoria, né, educação. Então, há um destaque, né, maior com relação aos bens que estão sendo produzidos, né, o que está produzido, o que está sendo servido, né, como serviço. Então, nós temos aqui também o mercado monetário, que são basicamente a política monetária que o governo ele usa para estabelecer o bom funcionamento da economia, né? Tais como reservas compulsórias, né? Percentual sobre depósito de comércio, compra e vendas de título público, isso entra como mercado monetário, né? Empréstimos a bancos e comércio, regulamentação sobre créditos e taxa de juros, tudo isso entra dentro de uma política monetária, né? A qual é controlada pelo governo, que usa essas políticas monetárias para controlar a economia propriamente dita. Aí nós temos aqui o mercado de trabalho, né? Então o mercado de trabalho ele é bem interessante que o mercado de trabalho ele teve uma evolução, né? Entre 1960 e 1970 nós tivemos aí um aumento bem considerável no mercado de trabalho, né? Levando em consideração também que nesse período nós tivemos um controle de renda, um nível de renda mais satisfatório, né? Tanto para as pessoas de classe média baixa como para classe alta. Há quem diga que em 1960, 1970, né, nós tivemos aí um, um acréscimo muito interessante na renda, né, na desigualdade com relação à renda, aonde o classe baixa tinha um recurso, né, tinha a sua renda, certo? E a classe alta continuava tendo uma renda maior, né? Tendo assim uma renda maior. Então o que é que acontece? Havia essa desigualdade de renda sim, mas ambas as partes estavam tranquilo, né? Vivendo bem. E isso interfere basicamente no mercado de trabalho. Nós tivemos também uma alavancada no mercado de trabalho após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve aí o seu período de aproximadamente 5 anos, né, 1900 e até 1982. Né? Então, 1982, basicamente ali o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? E aí, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, tanto o Brasil como outros países como o México, né?
teve um acréscimo muito interessante, uma alta muito interessante na sua economia, certo? Por causa dos novos mercados, as novas situações a qual o mercado proporcionava naquele tempo. E aí automaticamente proporcionou emprego. Né? Proporcionando emprego, nós vamos ter um mercado de trabalho bem interessante. Então, o nosso mercado de trabalho de hoje, né, ele permanece em queda. Né? Por que permanece em queda? Porque teve uma queda na produção. Então, automaticamente, quando se cai a produção de bens e serviços, também o mercado de trabalho ele tende a ter uma baixa propriamente dita, certo? Importante instrumento para a política é a programação econômica. Então, a programação econômica também é uma análise feita pela macroeconomia. Como se trata essa programação econômica? Essa programação econômica é o planejamento estratégico que o governo tem, né, para ter uma economia sólida. É o planejamento ao qual o governo tem para que haja emprego, né, que haja taxa de desemprego menor, que nós tenhamos uma balança comercial em superávit, né? Então, tudo isso é planejado e esse planejamento é feito através da programação econômica, né? Para que nós tenhamos aí uma baixa inflação, né? Ou como também quando tivermos uma alta inflação, seja uma estratégia já também, né? Seja uma estratégia para ter essa recardação. Então, tudo isso dentro do nosso contexto econômico, certo? Então, ó, por isso que é importante o governo ter, dentro da sua política macroeconômica, ter um instrumento para uma programação econômica, por causa desses fatores, né, para que haja uma permanência no crescimento econômico. Embora exista aparentemente contraste, não há conflito entre micro e macro, né? Uma vez que o conjunto da economia se soma aos mercados individuais. Então não há. Ambos, tanto a macroeconomia como a microeconomia, trabalham juntos, porém de forma distinta, um estudando cada setor da economia como a qual nós falamos anteriormente. A teoria macroeconômica preocupa-se com o curto prazo, né? Analisando fundamentalmente questões conjunturais, como desemprego e inflação, né? Como eu já falei para vocês. Então, o desemprego é, sem dúvida, um fator principal, porque gera perda de receita, gera perda de produção, né? Gera desigualdade social, gera desigualdade de renda. Então, isso é muito preocupante, como também o controle da inflação. Ó. A inflação também gera um aumento no preço, no produto ou serviço, faz com que diminua o consumo também. Mas, porém, tem algum momento que a inflação ela é usada para regular, né, algumas situações, certo? Como, por exemplo, o governo ele pode aplicar um valor maior agregado a um produto, né? Um sistema agregar um valor maior, inflacionar um produto, para que apenas uma classe tenha acesso a esse produto, que é a classe consumidora maior, né? Nivelando também os outros produtos ou os outros serviços de inferioridade menor para que eles venham vender também. Né? É aquela questão, quando o preço da carne está muito alta, tende a gente migrar ou substituir por frango ou outro produto. Então o que é que acontece? Eu vou vender a carne na classe média alta e vou vender o frango também em grande quantidade para a classe média baixa. Então eu vou nivelar aí a produção de produtos, né? Como esse exemplo que eu falei para vocês. Então a inflação ela pode ser usada para isso aí também, né? A teoria do desenvolvimento e crescimento econômico, a teoria econômica,
que estuda as questões a longo prazo, né? Questões estruturais. Então, a macroeconomia ela também tem esse viés aonde estuda a economia ao longo prazo, né? O desenvolvimento econômico ao longo prazo também é estudado pela macroeconomia. Então, nós temos aqui algo interessante. Ó, em dezembro e janeiro de fevereiro de 2020, nós tivemos uma taxa de emprego aí, ó, de desemprego de 11,6, né? Nós tivemos aqui uma taxa de desemprego grande também em fevereiro de março de 2019, ó. Taxa de desemprego de 12,7, certo? Então uma taxa altíssima, né? 12 milhões,7 pessoas desempregadas no nosso país. E hoje nós temos em dezembro e janeiro e fevereiro de 2020, dezembro, janeiro e fevereiro de 2020, né, nós temos aqui, ó, 11,6 milhões de pessoas desempregadas. Então, hoje, nossa realidade, depois do coronavírus, deve estar 14 ou 15%. Né? Então, a tendência é muito alta, propriamente dito, com relação à questão do desemprego. Isso aqui é uma preocupação muito grande para a macroeconomia, né, que estuda essa relação do desemprego. Então a teoria do desenvolvimento econômico, né, como eu falei para vocês, aqui deixa eu voltar. Certo. A teoria macroeconômica tradicional trata fundamentalmente das questões a curto prazo, né, o na inflação. Aqui, ó, objetivos de política macroeconômica. Então, qual é o objetivo da política macroeconômica? Primeiro, alto nível de emprego. Então, a macroeconomia ela vem trabalhar para que haja um alto nível de emprego, certo? Então, é interessante que nós tenhamos uma quantidade elevada de emprego, né, para que possa ter, consequentemente, uma grande produção e automaticamente uma formação de receita. Então nós tivemos um alto nível de emprego, como eu falei para vocês, lá na década de 60, 70, né? E aí agregado numa política neoliberal, né? Onde como é que a política neoliberal ela se comporta, né? Tendo em vista que o governo toma de conta da questão monetária, responsabiliza pela questão monetária, né, das políticas monetárias, como nós já vimos anteriormente, como políticas cambiais, compra e venda de títulos, né, empréstimos a bancos comerciais, taxa de juro, né, o governo fica com essa parte, certo? E os produtores ficam com a parte relacionada à produção de bens e serviços. Então o governo não deve se intrometer na questão de produção de bens e serviços, isso relacionado à questão neoliberal, né? Então a parte de produção de bens e serviços fica com as empresas privadas, né? E o governo ele entra só com a questão de política monetária. Então, dentro dessa política, pregava-se que poderia haver um nível de emprego. Estabilidade de preço. Né? Estabilidade de preço. O governo ele interfere dentro da estabilidade de preço, onde os preços não sejam abusivos, né? mas que seja um preço justo para relacionar a questão do produto e do seu consumidor. Distribuição de renda socialmente justa, né? Então isso aqui é bem interessante, né? A distribuição de renda. Então no sistema capitalista
nós podemos observar que a renda está concentrada maior na classe média alta, né? Então a classe média baixa ela tem esse problema com relação à renda. Então a macroeconomia ela se preocupa também com relação a esse problema de uma distribuição de renda mais justa. Como eu já falei para vocês, lá nos anos 60 e 70, o Brasil teve uma distribuição de renda bem interessante, aonde a classe média baixa tinha um recurso, tinha uma renda, manteve sua renda, né? E quem estava lá na classe média alta também aumentou sua renda, continua aumentando a renda, né? Então, mas que ambos teriam algo que seja justo. Então, o objetivo do governo agregado à macroeconomia é manter esse equilíbrio, né? Que a classe média baixa venha ter uma renda, certo? E que a classe média alta venha obter mais renda. Basicamente é onde estão aqueles que produzem produto e serviço, propriamente dito. Então há essa, se você colocar numa balança, há essa nivelação. O que não pode é que a classe média alta continue ganhando muito mais e a classe, principalmente a classe baixa, tenda a ganhar menos, né? Então o que é que acontece? É a teoria do bolo, que chama. O bolo está lá inchando, chega em um ponto que enche, né, que está lá cheio, bem bonito, muito rico. Então vamos atacar ele. Então ataca e todo mundo come do bolo. Então quando todo mundo come do bolo, alguém vai comer mais e outros vão comer menos. Então quem come menos vai ficar com uma renda menor, uma fatia pequena do bolo. E quem come mais vai ficar com uma fatia maior do bolo, né? Então, dentro dessa distribuição de renda justa, é interessante que venha se manter uma renda tanto para o pequeno e para a classe média baixa, como também a classe média alta. O crescimento econômico se dá através da sua produção, do PIB. Né? Então, se eu tenho um PIB em crescente, uma produção crescente, automaticamente eu vou ter uma economia em crescente. Porque eu estou produzindo bens e serviços, eu estou vendendo aqueles bens, a produção do PIB, o Produto Interno Bruto que é produzido, vai me proporcionar uma receita, né? vai proporcionar renda, né? E aí automaticamente nós temos uma economia crescente. É o problema hoje que nós estamos passando, né? Principalmente por causa do coronavírus. Então o que é que acontece? Nós temos aí uma produção em queda, um PIB em queda. Então o PIB em queda vai acalentar o quê? Maior desemprego, né? E aí não vem de encontro com a política macroeconômica. A política macroeconômica visa o quê? Alto nível de emprego, né? Então, o PIB em queda, nós não vamos ter um crescimento econômico tão grande, né? Ou seja, as vendas vai ser menor porque a produção vai ser menor, propriamente dito, certo? Aí aqui, ó, nós temos, veja bem, ó, alto nível de emprego, né, que a gente já viu anteriormente, a ausência de políticas econômicas quebra a bolsa de valores, né? Então, a intervenção do Estado na economia, em que medida ele deve ser produtor de bens ou serviços. Então, a ausência de políticas econômicas, né, que foi que aconteceu? Quebrou a Bolsa lá em 1929. Né? Então, a queda da Bolsa de Valores. Por que aconteceu isso? Porque existia uma ausência de políticas econômicas, política monetária, que vem a cuidar de quê? Desemprego, né? Da distribuição de renda, da questão de juros, da taxa de juros, da inflação, né? Tendo em vista que nesse período o mundo propriamente dito só vai ter um crescimento econômico lá bem interessante por volta de 1960 a 1970. Então, isso é bem interessante. E aí fica em xeque a questão que, quando há uma ausência de política econômica, há quebra
da economia, a queda na economia, como por exemplo a crise de 29, né, por causa das políticas econômicas nós tivemos uma queda, né, e isso se deu porque um aumento muito grande na produção de alguns produtos, como por exemplo café, né, aumentaram muito grande a produção de café, os produtores tiveram uma perca muito grande, né, gerando assim uma crise, né, tremenda, porque você tinha muito produto e o produto barato. Né. Como o governo, como não teve interferência do governo para ajustar o preço, que aqui ó, ausência de política, houve o quê? Uma quebra, né, geral na economia naquele tempo, a ponto de interferir e ter até quebra, uma queda nas bolsas de valores significante. Né. Agora nós tivemos alguma queda nas bolsas de valores por causa da crise, porque a queda de produção de produtos e serviços. Nós tivemos algumas quedas aí que veio estabilizar agora, de 15 dias para cá. Mas no começo da pandemia as bolsas fechavam em queda, uma perca enorme aí de 50% a 60% das suas ações. Né? Então, fazendo com que até as bolsas de valores, eles chegavam um tempo que ultimamente, uns 15 dias para cá, a coisa estava tão ruim que automaticamente eles paravam de negociar. Eles paravam de negociar, né? Parava o pregão, parava o processo de negociação e só retornava daqui a 1 hora, 2 horas para ver se o mercado se acalmava mais. Né? Isso por causa da crise, por causa do coronavírus, por causa da perda de produção. Okay? E isso também é o que acontece? Ausência de políticas econômicas. Né? Intervenção do Estado na economia, em que medida ele deve ser produtor de bens e serviços, né? Intervenção do Estado na economia. Né? Então, aquela questão, como eu falei para vocês, o exemplo do sistema neoliberal. Né? O que acontece? Qual é a proposta? A proposta é que o governo ele cuide das políticas econômicas e monetárias, né? Como taxa de juros, questão de câmbio, a questão do equilíbrio de preço, a questão do equilíbrio da desigualdade de renda. Né? E o setor privado fica com a questão, com a produção de bens e serviços. Né? Então, isso é basicamente um ponto onde o governo interfere nas políticas econômicas e o sistema de produção fica com os setores privados, propriamente dito. Estabilidade do preço, a inflação, o aumento contínuo e generalizado do nível geral de preço, né, que gera a inflação. Então, aumentou o preço do produto, do serviço, gera automaticamente inflação. A inflação acarreta disposições principalmente na distribuição de renda, né, expectativa dos agentes econômicos e balanço de pagamento. Então, o que acontece? A inflação ela vai influenciar basicamente aqui, na distribuição da renda e nas perspectivas dos agentes econômicos. Então, o grau de inflação muito grande, o que acontece? O consumidor ele perde poder de compra, né? Porque ele ganhava um salário mínimo e ele comprava uma feira, vamos supor, ele ganhava um salário mínimo e com o salário mínimo ele conseguia fazer sua feira. Agora, com o aumento da inflação, se for muito grande, ele não vai conseguir comprar tudo o que ele comprava anteriormente. Né? E isso vai interferir com relação ao pagamento, né? Com a relação, o balanço de pagamento e com relação à economia. Estabilidade de preço, nos países em via de desenvolvimento, na busca pelo crescimento econômico, ocorre a elevação do nível geral de preço. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né? Às vezes o órgão regulador, no caso aqui o governo, ele pode inflacionar alguns produtos, para dar oportunidade para que outros produtos venham vender. É a questão da substituição, né? Como eu já falei para vocês anteriormente. Então, e há um jogo, né, com relação a essa elevação do nível de preço de alguns produtos. Né? Então, o que acontece? Geralmente, quais são os produtos que sobem mais? Produto essencial. Que o barato ou caro você tem que ter ele. Né? Então, o que acontece? O governo ele passa a arrecadar mais nesse produto.
né? Como é que esse produto ele vai aumentar? Através de aumento de encargo, através do aumento de impostos, esse produto vai ficar mais caro e, consequentemente, ele vai inflacionar, né? Então, aqueles produtos que vê que que tem uma saída de caráter essencial, né? Então você tem que consumir ele. Geralmente esse ele tem um processo inflacionário mais frequente. Quanto maior o nível de atividade econômica, né, mais próximo permanece a utilização dos recursos produtivos e seu limite máximo, gerando assim tensões influenciárias, né? Aí é o que eu acabei de falar para vocês. Então, dentro das atividades econômicas, nós vamos ter alguns recursos que o governo ele coloca dentro do produto inflacionando, porque aquele produto é essencial, eu vou ter que comprar. Então, é onde o governo ele vai fazer com que através de tributos, tarifas, venha aumentar esse preço para eles poder arrecadar mais. Aqui, ó, distribuição de renda socialmente justa. A economia cresceu entre os fins da década de 60 e 70, como eu falei para vocês. Disparidade acentuada no nível de renda entre grupos socioeconômicos e regiões brasileiras. A renda média por habitante aumentou em toda a classe social, mas a renda da classe mais rica aumentou mais. Então isso aqui é com relação à distribuição de renda. Então é interessante que haja um controle para que todo mundo tenha a sua renda, né, e viva bem, consumindo e produzindo. Né? Porque se aumentar muito o nível de renda para a classe mais rica, vai diminuir para a classe mais pobre. Né? Aquela questão do bolo. O bolo incha, né? E aí quem ficar com a parte maior do bolo, melhor. E quem ficar com a partezinha menor e acabar tudo. Ele incha e depois acaba tudo. O crescimento econômico coloca à disposição da coletividade uma quantidade de mercadorias e serviços que supere o crescimento populacional. Então, pessoal, essa é a nossa videoaula. Espero que vocês possam ter entendido o conteúdo, a questão da macroeconomia. Né? Então, a macroeconomia ela vem trabalhar de forma geral os agentes econômicos, como mercado de trabalho, mercado monetário, como eu já falei para vocês, a questão de políticas de renda, né? Então, já a microeconomia vem trabalhar a questão mais específica de comprador e vendedor. Né? Então há essa diferença entre a microeconomia e a macroeconomia. Então, muito obrigado, né, pela atenção de vocês e bons estudos.